Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do projeto Clima do Futuro, onde mensalmente eu, Robson Miranda, especialista em soluções meteorológicas, e o meu amigo Guilherme Borges, analista de sustentabilidade aqui na Climatempo, convidamos sempre alguém para comentar e conversar sobre os assuntos relacionados às mudanças climáticas, sustentabilidade e outros assuntos de interesse do setor. Para enriquecer essa nossa conversa de hoje, convidamos o Instituto Ethos, uma organização muito respeitada em relação à responsabilidade social, empresarial e também sustentabilidade. Gostaria então de dar as boas-vindas a Marina Esteves, coordenadora de projetos de clima e meio ambiente. Marina, fique à vontade para se apresentar. Posteriormente, Guilherme Borges irá fazer as suas análises. Um prazer, viu? Seja muito bem-vindo. Tá ótimo, obrigada Robson, obrigada Guilherme, obrigada pessoal do Clima do Futuro por mais uma atividade, é um prazer estar aqui com vocês. Nessa continuidade da live que a gente fez no Dia do Meio Ambiente, né? Então para a gente detalhar um pouquinho mais o que seriam, né, os desafios da mudança do clima para o setor privado. Bom, como vocês me apresentaram já, eu sou a Marina Esteves, eu sou coordenadora de práticas empresariais e políticas públicas dentro do Instituto Ethos. E bom, um prazer seguir aqui com vocês, eu também sou pesquisadora em pós-graduação, né? Então, estou super animada para a nossa conversa que vai começar agora. Legal demais. Marina, nessa mesma linha, né, acho que sobre o que é o Ethos, né? Acho que a gente tem muita... A gente aqui da Climatempo conhece muito bem o Ethos e todas as diretrizes do Ethos, né? A gente sabe que em 2018 vocês comemoraram 20 anos no mercado já, né? E atuam em diferentes frentes aí, como direitos humanos, gestão para desenvolvimento e sustentabilidade, entre outras, né? Eu queria te perguntar como é que surgiu o Ethos, como é que é o Ethos? Contar um pouco da história do Ethos para nós. Tá certo, né? O Ethos, como você bem comentou, né, é um instituto da sociedade civil, então somos uma OCIP, e a nossa base de associados é composta pelo setor privado, né, por empresas brasileiras. Nosso principal objetivo é sensibilizar, mobilizar o setor privado em prol do desenvolvimento sustentável, né? E aí, com esse principal objetivo, a gente tem abordagens em diferentes âmbitos, né? Então, a gente, por um lado, desenvolve métodos de acompanhamento, instrumentos, ferramentas e práticas, né, desse acompanhamento do que seria o que a gente chama do ideal da responsabilidade social empresarial. Então, através desses mecanismos que a gente denomina, né, de indicadores Ethos, a gente aplica esses questionários ao setor privado que façam uso dessa ferramenta como uma forma de autodiagnóstico de suas práticas, né? Ao mesmo tempo, né, essa parte de acompanhamento ela é informada pela questão de construção de conteúdo, que é desenvolvido pelas áreas técnicas, né, que é o caso aqui no meu cargo, por exemplo, né, que sou coordenadora da área de práticas empresariais e políticas públicas em meio ambiente, ou seja, a gente desenvolve essas boas práticas do setor privado e uma vez elas desenvolvidas, bem avaliadas no nosso sistema de monitoramento e acompanhamento, a gente começa a incidir sobre políticas públicas, tentando galgar melhores espaços para o setor privado se manifestar, né, de uma maneira que defenda os interesses sociais e não necessariamente os interesses de determinados negócios, né, para que então a regulação, no caso, né, vou falar aqui do meu tema, né, regulação climática e ambiental, avance com celeridade, que possa também, por outro lado, informar a prática da atuação empresarial, né. No mais, a gente tem muito essa abrangência, né, de tentar cascatear esses compromissos mais internacionais, mais abrangentes da agenda da sustentabilidade, né? Por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, elas são, né, tomadas de decisão a nível internacional e o que isso tem a ver com a realidade brasileira, especialmente, né, o que isso tem a ver com a realidade dos negócios brasileiros. Então, como a gente consegue traduzir esses mecanismos de acompanhamento internacionais às diferentes realidades, territórios, modos de operacionalizar os negócios no Brasil, né? Então, os ODS e a Agenda 2030, né, que são esses objetivos do desenvolvimento sustentável, são um exemplo disso. Especificamente em meio ambiente, a gente também faz essa questão de tradução desse escopo de regulação, por exemplo, do Acordo de Paris, para as realidades brasileiras, para os diferentes territórios, para as diferentes empresas, etc. E basicamente é isso, né? Então, essa via é de mão dupla, né? Uma vez que a gente cascateia esses compromissos de nível internacional às realidades, a gente também leva esses bons casos, esses exemplos, né, de resiliência, de combate às desigualdades, de sustentabilidade,
para esses níveis mais elevados e tenta, de certa maneira, pautar a tomada de decisão. Eu estou dizendo aqui também muito do meu nicho, né, de meio ambiente e clima, mas isso também acontece nas outras áreas, como o Guilherme muito bem citou, né, a gente, nessa parte de construção de conteúdo, a gente também tem uma grande atuação na agenda de direitos humanos e grande atuação também, que é como se fosse nosso carro-chefe, digamos assim, né, integridade e combate à corrupção. Como vocês também comentaram, né, o Ethos em 2018 fez 20 anos e agora faz 25 anos, então a gente tem uma série de eventos de comemoração desses 25 anos junto ao setor privado, elaborando essas melhores práticas e divulgando, né, o setor privado brasileiro. Bacana. E, Marina, até aproveitando o gancho, né, você comentou que o foco do Instituto Ethos é principalmente esse setor privado, né, são as empresas. A gente sabe que hoje os desafios em relação às mudanças climáticas são muitos, né, a gente poderia fazer um webinar só comentando esses desafios. E, na verdade, eu gostaria que você comentasse, com toda a sua experiência, né, quais são os principais desafios enfrentados hoje, principalmente pelas empresas, em relação às mudanças climáticas? Sim, concordo absolutamente, né? Os desafios são muitos mesmo, né? Mas para a gente resumir um pouco, talvez o que eu conceituaria como a mudança do clima, né? A mudança do clima, então, é essa acentuação dos eventos climáticos extremos, né? Ou seja, acentuação em escala, intensidade e em frequência. Então, uma vez que a gente, enfim, estamos numa sociedade industrial em que as emissões de gás de efeito estufa, elas são compreendidas, né, de seus impactos de maneira global, como esses efeitos globais também acabam impactando de maneira diferente os diferentes territórios, né? Seja a nível dos eventos climáticos, né, e meteorológicos, seja a nível também da percepção das diferentes populações no território, né? Então, o aumento dos eventos climáticos extremos é o que talvez qualificaria a mudança do clima, né? E, bom, se a gente for pensar qual seria esse desafio do setor privado, né, eu diria que a mudança do clima, justamente por ela implicar essa alteração nos sistemas, né, e nos arranjos ecossistêmicos, ela traz essa questão principal sobre a insegurança da previsibilidade, né? Então, se a gente, por exemplo, sai de um arranjo equilibrado, né, como a gente compreendia os fenômenos climáticos até então, né, de maneira equilibrada, de maneira repetida, rotineira, né, então as estações do ano, os ciclos de chuva, os ciclos de seca, né, o que a gente começa a observar nesses eventos climáticos extremos é essa desestruturação desses ciclos previsíveis, né, então uma vez que a gente tem essa imprevisibilidade e essa dificuldade, né, do aparato científico de mensurar toda essa distorção climática que a mudança do clima resulta, né, a gente acaba também tendo um risco para os negócios no sentido justamente, né, dessa previsibilidade, da análise de riscos e da análise de impacto. E eu sinalizaria aqui na parte de análise de impacto uma questão também um pouco específica do setor privado, talvez não só do Brasil, mas de outros países também, que é, por exemplo, né, uma vez que o setor privado ele se comporta de maneira extrativista, ele está contribuindo ao acúmulo das emissões de gás de efeito estufa e, portanto, né, a aumento da temperatura terrestre. Então, existe essa parte do setor privado, né, que atua e favorece, de certa maneira, né, essa acentuação dos eventos climáticos extremos, por isso que a gente também trabalha nessa questão de prevenção, né, então como o setor privado pode atuar para evitar com que esse impacto acabe resultando em maiores desarranjos. E, ao mesmo tempo, se a gente já tem um mundo desarranjado, como esse desarranjo impacta também o setor privado. Então, uma questão, por um lado, né, como o setor privado influencia e age, e outro como ele recebe essa mudança do clima na sua condução dos negócios, né? Então, dessa segunda parte, acaba sendo necessário ter análises de riscos, né, cada vez mais frequentes e mais periódicas, porque se o comportamento da mudança do clima foge de uma determinada previsibilidade, a gente precisa fazer com que essas análises de risco sejam feitas de maneira mais constante, digamos assim, e elas vão apresentar uma maior variabilidade também. Então, em determinado ano, a gente, por exemplo, vai enfrentar questões de seca mais fortes, em outro ano, questões de chuva e inundações, né? Esses são alguns exemplos de eventos climáticos extremos, né? E, inclusive, eu queria aproveitar esse momento para divulgar um produto que a gente construiu no último ano, né, em parceria Climatempo e Instituto Ethos, que é justamente essa publicação do protocolo da ação empresarial em eventos climáticos extremos e justiça socioambiental, que justamente traz esses argumentos que eu trouxe aqui, né? Então, como a gente pensa questões como prevenção, adaptação, mitigação e, em último momento, né, uma vez que o evento climático extremo vem a acontecer, como a gente
endereça essa parte de assistência do setor privado às populações impactadas ou até mesmo, né, às localidades das operações dos negócios. Então, eu entendo que a gente precise pensar isso de uma maneira também um pouco mais transversal, uma vez que a mudança do clima, ela vai se manifestar na vida das pessoas, né? A mudança do clima vai gerar impacto na vida das pessoas, então esse eixo de direitos humanos, de combate às desigualdades, de resiliência das diferentes populações, né, deve ser abordado igualmente pelo setor privado como parte da responsabilidade do endereçamento dessas boas práticas de mudança do clima, né? Então, a gente constrói essas boas práticas em relação à mudança do clima, né, em adaptação aos efeitos da mudança, em mitigação dos impactos, né, então como atenuar os impactos da mudança do clima, e ao mesmo tempo, né, a gente também endereça a questão do apoio às diferentes populações, da compreensão de que tipo de evento climático extremo é mais provável de acontecer em determinada região e como o setor privado pode também se equipar, né, estar, de certa maneira, preparado para um eventual sinistro, né, em termos de risco. Então, eu diria que um dos principais desafios, né, enfrentados pelas empresas nesse sentido é a parte de prevenção e adaptação, e, por outro lado, né, a parte de mitigação dos efeitos e essa prestação de assistência, uma vez que o evento climático venha acontecendo. E claro que isso vai ser traduzido também em níveis de reformular a operação de determinado setor, né? A gente entende que todos os setores também vão ser impactados, mas também é uma questão de reformular o modo de se conduzir os negócios, né? E a gente também busca apoiar o setor privado quanto a isso, né? Desenvolver práticas e ser criativo quanto a essas práticas de enfrentamento à crise climática. Exatamente. E este relatório, né, este protocolo, na verdade, que a Climatempo fez em parceria com o Instituto Etos, a gente vai disponibilizar também novamente para quem assistir no nosso webinar. E uma coisa que me chamou a atenção, né, Marina, que você comentou, é em relação a essa transversalidade, né, em relação às mudanças climáticas. Por exemplo, a gente separa, né, por setores, até para ficar mais fácil de entender, de assimilar um pouquinho essas informações, mas as mudanças climáticas estão em tudo, né? Elas estão impactando todos os níveis, diretamente ou indiretamente. E a nossa missão é realmente ajudar e contribuir, né? Principalmente tanto prevenção, né, mitigação, também evitar que esses danos, que a gente aumente ainda mais a nossa influência, né, negativamente no planeta. E falando de setor, né, a gente aqui trabalha na infraestrutura, mas a gente tem diversos setores dentro da Climatempo, né? Quando a gente fala setor, mas sai do setor de indústria, né, e passa também a população. Acho que como um todo, né, é prejudicado, né? Mas os setores econômicos, eles têm esses setores, tanto a agricultura, a infraestrutura, eles desempenham um papel fundamental, né? As empresas como um todo, né? E até uma pergunta, Marina, para ti. Aqui a gente nota, a gente trabalha com 6 setores hoje na infra aqui, mas a gente vê que há uma preocupação geral deles em relação a essa mudança do clima, buscando relatórios, identificação, o que está mudando, o que está acontecendo, o que isso vai trazer de impacto na minha operação, né? O que vai me gerar de prejuízo? Isso é um tema que está bastante em alta, né? E devido ao que a gente está vendo, né? A gente tem, semana passada mesmo no sul do Brasil, onde uma combinação de eventos extremamente fortes, né? Onde levou a diversos impactos em diversos setores. E até uma pergunta, né? Quais os setores mais econômicos que vão até o Etos, né? Que são mais vulneráveis a esses impactos, né, da mudança do clima, e por que eles têm procurado mais o Etos assim, para essa discussão? Se eles têm procurado tão assiduamente como procuram a gente para essa discussão? Ah, legal, muito boa essa pergunta. Acho que em questão, né, de por que somos procurados, né, eu acho que o Climatempo é procurado, obviamente, pelas questões técnicas e meteorológicas, né, que são super incríveis, né, o trabalho que vocês fazem é essencial, né, para ter essa consciência, essa noção, né, do que seriam esses eventos climáticos extremos, e o Etos, ele age mais no sentido de desenvolver quais seriam aquelas melhores práticas, onde se precisa aprimorar, qual é o tipo de atuação do setor privado que vai ser incentivada, né, dentro dessa política internacional, digamos assim, e quais vão ser desincentivados. E aí a gente, como eu comentei, né, esse cascateamento, a gente busca aprimorar esse relacionamento entre o setor público e o setor privado em termos de regulação, né, porque a gente entende que, enfim, por questões burocráticas até mesmo, né, o setor privado tem uma capacidade de
de mudança muito mais ágil e muito mais factível do que muitas vezes o setor público, que é engessado por questões de lei, de regulação, etc. Né? Então, como o setor privado, uma vez tendo essas boas práticas e construído essas boas práticas, como pode influenciar com que a regulação ambiental avance, né? Já que a gente também parte de uma discussão de que a mudança do clima é um problema que já está nos afetando e que a gente teria, né, basicamente até 2030 para endereçar de maneira factível esses compromissos colocados a nível internacional, né? O setor privado acaba sendo um ator privilegiado nesse sentido, né? Por ser um setor bastante expressivo, né? Em termos de ação, então consegue de fato endereçar nos seus modos de conduzir negócios a prática da responsabilidade social e ao mesmo tempo também consegue pressionar o setor público para buscar regulação. Então, aqueles que são vocais, digamos assim, quanto às boas práticas, também estimular com que o governo comece a taxar, comece a exigir, né, certos tipos de padrões de comportamento de outros setores e até mesmo de outras empresas desse mesmo setor, né, se a gente pensar aqui em uma empresa fictícia. Ao mesmo tempo, também o setor privado acaba sendo um ator muito relevante para pautar a questão, no caso, né, que a gente está tratando aqui de mudanças climáticas, mas qualquer outro assunto da responsabilidade social empresarial funcionaria da mesma maneira, né, pautar os diversos elos da cadeia produtiva de determinada empresa, né? Então, se a gente pega talvez uma empresa liderança em determinado setor, se essa empresa passa a ser vocal, passa a publicizar seus dados de sustentabilidade, passa a publicar seus inventários de emissão de gás de efeito estufa, isso também gera um efeito em cadeia e justamente, né, até a mesma palavra, né, a cadeia de valor passa a ser influenciada por essas boas práticas. Então, aí voltando um pouco para a sua pergunta, né, quais seriam os setores econômicos que seriam mais vulneráveis, né? Eu entendo que basicamente todos os setores econômicos vão ser impactados pela questão da mudança do clima, né? Agora, uns mais, outros menos, sem dúvida, né? Então, por exemplo, né, setores que dependam da regularidade climática para exercer seu ofício, né, a sua profissão, vão ser mais impactados. Então, por exemplo, a agropecuária, né? No Brasil a gente sabe que, agora, enfim, me escapou o valor, mas acho que é mais de 80% das lavouras no Brasil não são irrigadas, ou seja, dependem da chuva para né, continuarem a existir, e isso já é um dado bastante relevante no sentido de depender desse equilíbrio entre ecossistemas, né? A gente sabe, por exemplo, no Brasil, da interdependência dos ecossistemas, dos biomas, né? Como a Amazônia, esse grande produtor de água, e desses rios aéreos, né, que irrigam diferentes partes do Brasil, que hoje dependem da agropecuária como seu principal, né, sua principal atividade econômica para sustentar, até em termos de PIB, né, o Brasil, obviamente, por ser um país pautado em produção de commodities, acaba sendo essencial que a gente mantenha esse equilíbrio entre os biomas, justamente para que a gente garanta, né, a nossa sustentabilidade econômica, basicamente. Né? Então, boas práticas acabam sendo essenciais para endereçar, por exemplo, o caso da agropecuária, né, esse setor que hoje é um dos setores mais relevantes do Brasil. Também existem, aí a gente pode ir pensando, né, de setor a setor, quais seriam, né, como a gente pode fazer esse exercício de entender quais seriam os impactos da mudança do clima. A gente, por exemplo, tem algumas empresas associadas que são empresas de transportes fluviais, e recentemente elas acabaram nos contando, por exemplo, de que em determinadas épocas do ano, determinados rios não são mais navegáveis, e aí é um problema justamente para escoar a produção agrícola, né, então seriam empresas dessa cadeia da agropecuária, né, empresas de transporte, que acabam, por exemplo, tendo o seu negócio impactado pela mudança do clima. Né? A gente, enfim, também tem empresas de varejo, de têxtil, moda, né? A gente já começou a fazer, por exemplo, alguns estudos junto com algumas seguradoras também associadas, né, para tentar entender quais seriam essas principais apólices feitas pelos determinados setores. Né? Então, por exemplo, o setor de varejo já está fazendo apólices sobre a venda de casacos e cobertores, etc. Então, se a gente tem invernos menos frios, essas empresas também vão ser prejudicadas. Isso só para mostrar a variedade dos impactos em diferentes setores, né? Claro que os dos 5 principais setores que emitem mais gases de efeito estufa no Brasil, né? O primeiro acaba sendo um setor um pouco também diferente, né? Que é a questão da mudança do uso do solo, que é muito estimulada justamente pelo aumento da fronteira, tanto da agropecuária ou de qualquer outra cadeia que seja extrativista, né? Então, esse, no caso, é um setor um pouco específico ao Brasil, né? Que é influenciado por outros modos de condução de negócios, né, de economia, etc. Mas também tem, por exemplo, como vocês comentaram, né, a questão da infraestrutura muito impactada, né, a questão da indústria,
commodities, da energia, né? A gente sabe que nossa matriz energética depende de hidrelétrica, se a gente tem menos fluxos nos rios, que são consequência das menores chuvas, a gente também acaba tendo um impacto energético também bastante forte. Então, o interessante é que a gente diversifique a nossa malha de atividades econômicas para justamente evitar com que a gente dependa de algum tipo de suprimento, né, ou de serviço que seja impactado pela mudança do clima, né? Então, eu diria que justamente, né, a gente tem dois eixos de novo, né? Então tem o eixo do impacto da mudança do clima nesses diferentes setores, e aí é um exercício de tradução também, de que cada setor vai ter que entender quais são os principais elementos da mudança do clima que vão impactar as operações. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem uma questão de que alguns setores vão ser progressivamente desincentivados com a questão da mudança do clima, né? Bom, muito se ouve dizer sobre o setor de óleo e gás, né? O setor de óleo e gás tem essa potência de ser progressivamente desincentivado, por ser justamente um setor de alta emissão de gás de efeito estufa, queima de combustíveis fósseis, etc. Então, o importante é que a gente aproveite esse tempo que temos até 2030 para diversificarmos os negócios, né? Hoje, por exemplo, muitas empresas do setor do ramo de óleo e gás que são associadas ao ETS têm investido em energias renováveis. Então, essa maneira de você diversificar, ao mesmo tempo você pega esse profissional, né? Exato, acaba sendo um problema de trabalho, muitas vezes, né? Esse profissional super especializado de determinado setor, ele vai ter que ser realocado, né? Então, a gente precisa realmente aproveitar essa janela de oportunidade para endereçar uma modernização dos negócios, uma nova capacitação desse mercado de profissionais, né? Que vai ser necessário, para justamente a gente caminhar para uma matriz econômica, né? Que seja progressivamente menos emissora, menos impactante e que esteja de acordo com esses valores da sustentabilidade, né? Bom, eu acho que é um pouco isso dessa pergunta. Bacana. E, Marina, como você até comentou, né, eu acho que a chave é preservar, né, principalmente a natureza, para preservar todo o nosso desenvolvimento humano, né, até aqui. Como você comentou, tudo que a gente conquistou até hoje, desde os setores da economia, a própria agricultura, dependem da natureza, do clima funcionando bem, para que também todo o nosso desenvolvimento ele continue, enfim, né, a gente não acabe se voltando para trás na história, né? Principalmente em relação a toda essa degradação da natureza. E a gente falou muito de desafios, a gente está falando muito de problema também. Eu queria saber, na verdade, quais as oportunidades, né, que surgem, principalmente diante desse cenário de mudanças climáticas, né? Porque, assim, às vezes falta um pouco de criatividade, a gente precisa pensar melhor em relação a essas oportunidades, mas, enfim, com os desafios, elas também surgem, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Exato, né? Aquela jargão de sempre, né? Com o desafio vem a oportunidade, né? Justamente. E aí eu entendo também que isso acaba esbarrando até acho que, enfim, no mecanismo do Acordo de Paris, né? Porque diferente dos outros acordos que precederam o Acordo de Paris, né? Por exemplo, o Protocolo de Quioto, enfim, essas outras métricas, né, internacionais, o Acordo de Paris, ele traz uma questão da especificidade de cada país. Ou seja, né, uma vez que cada país faça esse seu dever de casa de entender quais são os setores que mais emitem gás de efeito estufa, né, cada país vai começar a abordar técnicas e, enfim, modos de se endereçar a mudança do clima de maneiras diversas, né? Cada país tem sua realidade. Então, por exemplo, países europeus têm o problema da questão energética como principal. Nós aqui temos a questão da mudança do uso do solo como principal, né? O desmatamento, enfim, a conversão de territórios florestais para outros fins que não sejam a própria floresta em pé, né? Então, pensando assim, né, já que cada país tem um cenário diferente, como a gente pode pensar, né, quais seriam essas oportunidades? Eu entendo também que esse mecanismo que eu estava comentando do Acordo de Paris é muito inovador em relação ao anterior Protocolo de Quioto, justamente por trazer essa especificidade, e por trazer essa especificidade, ele coloca um prazo, né? Então, temos até 2030 para reduzir 45% das emissões de gás de efeito estufa a nível global. Ok, isso parece um desafio tremendo, né? Mas isso, de fato, é uma oportunidade, né? É um período, é uma janela, é um hiato, né? Uma possibilidade de se aproveitar desse tempo para endereçar essa questão, né? Então, no momento, né, todas essas opções, essa maneira de se conduzir a mudança do clima, né, endereçar esses mecanismos, eles são colaborações voluntárias. Por serem voluntárias, isso aparece um compromisso.
não é uma regulação já estabelecida. A gente pode influenciar a regulação, a gente pode tentar pautar quais seriam esses melhores jeitos de conduzir essa política de descarbonização, por exemplo, no Brasil. O que é mais interessante para as empresas que estão aqui, né? Quais são as nossas especificidades frente a essas exigências internacionais, essas coisas mais macro, né, de redução de percentuais de gás de efeito estufa. Então, a gente, sabendo de onde estamos, né, sabendo para onde precisamos chegar, uma vez que ainda não é uma determinação obrigatória, legal, etc., né, ela é voluntária, a gente passa a ter esse período, essa janela, né, de adaptação, que é o que se costuma falar no jargão da mudança do clima, né, oportunidade de adaptação. Então, na verdade, o Acordo de Paris ele estabelece esse mecanismo de corrida, né, assim, não no sentido competitivo, né, mas no sentido de oportunidade mesmo, né, já que a gente vai ter, a gente já sabe, né, onde a gente quer chegar, então a gente já sabe o que a gente precisa fazer, né, eu acho que isso também é uma questão até que privilegiada do nosso ponto na história, né? A gente tem informações científicas bastante claras, né? A gente sabe o que precisa ser feito e a gente sabe até quando precisa ser feito. Então, agora é a hora da gente agir. Sabendo disso, né, a gente tem essa janela de oportunidade. Aproveitar enquanto essa regulação ainda não é obrigatória e testar, ser criativo, começar a mudar pequenas coisas, testar tecnologias, começar a entender novos jeitos de se conduzir cadeias produtivas, ou negócios, ou setores econômicos tradicionais, né? Como eu comentei aqui o exemplo do óleo e gás, essa janela para adaptação é muito importante, né? Porque sabendo, por exemplo, que o seu setor vai ser desestimulado, desincentivado, ou até mesmo, né, mais taxado em relação a, por exemplo, tributos do que setores sustentáveis, você já pode começar a entender novos jeitos de conduzir o seu próprio negócio, né? Então, isso que eu diria como principal da janela, né? A janela a gente tem a informação, a gente sabe até quando, então a gente precisa realmente pragmatizar esse modo de se atuar. Então, isso cabe a diversos outros setores, né? Então, enfim, pensar de maneira criativa esses caminhos para se estar melhor colocado em um futuro que a gente já sabe quais vão ser as exigências, né? Negócio nenhum que seja de alto impacto, que não tenha responsabilidade social, que não tenha responsabilidade ambiental, vai ser incentivado, vai ter espaço no mercado de trocas comerciais internacionais. Então, eu acho que isso é até justamente, né, um privilégio a gente saber o que a gente precisa fazer. Então, aproveitar dessa janela de oportunidade para nos adaptarmos, ou seja, né, frear a mudança do clima vai ser bastante difícil, né, apesar de, com certeza, ainda existe uma possibilidade, né. Então, a gente precisa saber viver nesse novo cenário. E aí, sabendo viver no novo cenário, os negócios podem optar por melhores formas de se adaptar, aproveitando essa janela de oportunidade, né? Então, eu acho que isso é o principal, né? Com certeza, né, Marina? Eu acho até que nessa mesma linha, né, de preparar e se adaptar, né, eu acho que esse é o caminho, avaliar os riscos, vulnerabilidade, entender isso dentro de cada negócio, né, desenvolver esses planos de adaptação cada vez mais efetivos dentro da empresa é um plano extremamente importante. E com certeza incorporar esses critérios de sustentabilidade é extremamente interessante para todas as empresas. E casa justamente com o que tu estava dizendo, né? Como é que as empresas podem se preparar e se adaptar às mudanças climáticas? É isso, né? Exato, é isso, né? Eu acho que o primeiro passo é se autodiagnosticar, né? Saber de onde a empresa tá partindo. Então, eu tenho um determinado negócio, eu preciso saber mais sobre o meu negócio em relação à mudança do clima. Então, o que, por exemplo, essas grandes regulações dizem a respeito do meu setor? O que as empresas também, do meu ramo, enfim, se a gente pensar que a gente é uma empresa pequena ou média, né? O que as grandes empresas estão pensando em endereçar? Quais são as inovações possíveis? Quais são as tecnologias à minha disposição, né? Então, essa primeira fase do diagnóstico é muito importante, né? Por exemplo, né? Pensando no nível mais interno da empresa, nas operações do meu negócio, né? Como eu consigo endereçar as questões de gás de efeito estufa, ou seja, preciso fazer um inventário de emissões de gás de efeito estufa, eu preciso entender onde estão concentradas as minhas emissões, se estão no transporte, se estão no extrativismo, se estão, por exemplo, no escritório, o uso de luz, está na indústria, o uso de água, luz, etc. Enfim, eu preciso mapear quais são os meus gargalos de sustentabilidade e, consequentemente, né, onde eu emito o gás de efeito estufa. Tendo esse diagnóstico, né, aí passa na prática de entender quais seriam esses melhores modos de se conduzir, né, ou seja, esse desenvolvimento de boas práticas. Aí a gente vai, por exemplo, passar, né, a compartilhar o que seriam esses bons casos, né, o Ethos tem muito uma premissa
de chamar todos ao diálogo, então trazer diferentes empresas do mesmo setor ou de diferentes setores, né, para contribuírem com as suas observações, quais são os desafios que têm enfrentado, onde estão empacadas, onde avançaram. Então, eu acho que, já que é um problema que vai afetar todos nós, né, esse problema precisa ser endereçado de maneira coletiva também, né? Não é uma empresa se adaptando que vai estar mega bem posicionada e competitiva no mercado internacional se a própria cadeia dessa empresa também tiver falhas de sustentabilidade, né? Então, por exemplo, essa integridade na cadeia de valor, como a gente costuma falar, né, é essencial como parte também dessa construção dessas boas práticas, né? Assim, claro que adianta você ter boas práticas, mas não é só isso que vai fazer com que a sua empresa seja bem colocada, né? Você precisa também ter uma cadeia de valor que seja auditada, que seja certificada, que tenha parâmetros de sustentabilidade, de biodiversidade, de práticas sociais responsáveis, né, etc. E aí, uma vez que essas práticas são desenvolvidas, passa a parte do acompanhamento. Então, a gente vai ano a ano avaliando as empresas em diversos critérios, né? Agora, inclusive, a gente, nesses últimos meses, a gente lançou a primeira inserção do nosso indicador ASG, né? Então, é uma maneira também de trazer essa composição também super na moda, né? No mercado de responsabilidade social empresarial, justamente, né, que seriam os parâmetros ambientais, sociais e de governança, né, que são justamente os parâmetros que a gente trabalha desde a nossa fundação. Então, como eles também estão associados, né, pensar questões ambientais estão vinculadas a questões sociais, que obviamente também estão vinculadas a questões de governança e de integridade corporativa, né. Então, é isso, o autodiagnóstico, o acompanhamento, a mensuração, né. E aí, claro que, como eu já comentei aqui, né, a gente está conversando sobre isso, né, o fator criatividade acaba sendo bastante forte, né? Então, a questão de adaptação vai depender da criatividade dos negócios em explorarem outras maneiras de conduzir e diversificarem esse seu modo de atuação, né? Especialmente negócios de alto impacto, que tendem a ser desincentivados e, né, terem desincentivados de modo de circulação dessas mercadorias nesse mercado internacional e desincentivados também na questão, né, de taxação, provavelmente vão ser mais taxados, né? Inclusive, né, a gente está atualmente participando da discussão sobre a reforma tributária, né, um novo sistema tributário nacional, e a máxima é essa, né, poluidor, pagador, e quem é sustentável vai ser menos taxado. Então, isso já são, por exemplo, mecanismos financeiros de incentivo a essas boas práticas empresariais, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Isso se encaixa até na minha próxima discussão que eu ia montar contigo, né? O benefício. O que é o benefício para as empresas, né, Marina? Eu acho que essa redução dos riscos para deixar o negócio mais saudável, mas não é só isso, né? Isso também o fortalecimento da reputação da empresa, entre em diversas partes, né, de benefícios que a empresa pode ter se tornando mais sustentável, né, aderindo isso, né? Exatamente, né? Como a gente está comentando aqui, a questão da janela de oportunidade, ela em si já apresenta um possível benefício, né? Então, se você tiver essas boas práticas condizentes a esses modelos de acompanhamento, né? A gente sabe que existem diversos critérios para avaliação de uma empresa responsável, né? Tem, por exemplo, o GRI, que é, né, o Global Resource Initiative, né? Report Initiative. A gente tem o Science Based Targets, a gente tem, por exemplo, um novo mecanismo que está sendo colocado pelo UNFCCC, que é o órgão da ONU responsável por endereçar a questão da mudança do clima, né, que se chama Global Stocktake, esse novo modo de se avaliar, que no português, né, a gente tem traduzido para o balanço global. Então, esse balanço global, ele tem esse objetivo também, como eu já comentei aqui, de acelerar essa tomada de responsabilidade pelos diferentes atores da sociedade. Então, beleza, os países têm uma responsabilidade grande, né, de endereçamento desses principais setores emissores. Mas e o que esses outros atores da sociedade têm a ver com isso, né? O que as empresas podem fazer em relação a isso, por exemplo? O Global Stocktake, o balanço global, vai trazer agora, né, a ideia é que esse primeiro ciclo dessa discussão seja finalizado agora em novembro, na COP de clima, que vai acontecer nos Emirados Árabes, né, que traga esses mecanismos, esses indicadores mesmo, né, de avaliação do setor privado quanto a esses compromissos do Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris, por exemplo, como eu comentei, né, postula que a gente precisa reduzir 45% de emissões de gás de efeito estufa. O Global Stocktake vai pragmatizar isso a nível da atuação empresarial, por exemplo.
e não só, né? O Global Stocktake ele vai estar direcionado a diferentes atores da sociedade, ou seja, setor privado, governos subnacionais, né, estados e municípios, e organizações da sociedade civil, que, enfim, como o Ethos, faz esse papel de mediação entre esses diferentes interesses, né? Então, né, pensando mais especificamente a questão de benefícios, eu acho que essa parte da janela de oportunidade é uma questão muito importante, né? Então, essa discussão que envolve adaptação, como eu vou adaptar meu negócio a uma nova realidade, que é a realidade da mudança do clima, né? Quais são essas tendências de desenvolvimento sustentável que eu posso incorporar para o meu negócio que vai fazer com que eu seja melhor colocado no futuro? Então, a gente não fala mais de um futuro também de longo prazo, né? A gente está falando de um futuro de curto e médio prazo. Tanto que a gente consegue ver na escalada da comunicação da ONU, né, em relação à mudança do clima, por exemplo. Recentemente, até 2020, o lema da COP, né, 2019, na verdade, porque 20 foi cancelado por conta da pandemia, né, em 2019, o lema das COPs, né, desses encontros de clima promovidos pela ONU, era a chamada para ação, né, a chamada para ação, justamente, né, Call for Action. E aí, agora, 2022, na última COP que aconteceu no Egito, a gente já vê que esse lema mudou muito, né? O lema agora é Juntos pela Implementação. Então, as pessoas não querem mais saber de metas, de ideias, etc. Elas querem ver a pragmatização, né? Elas querem saber como essa ação vai ser conduzida. Então, justamente isso que eu acho que é uma oportunidade e benefício. Se a sua empresa conseguir traduzir todo esse arcabouço regulatório internacional, né, que ainda é voluntário, como eu comentei, em boas práticas, você com certeza vai estar melhor posicionado em um mercado futuro, né? E esse futuro não é de longo prazo, ele é de curto e médio prazo. Então, a questão da competitividade acaba sendo uma questão central na questão dos benefícios, né? Fora que, obviamente, né, você ser uma empresa adaptada à questão da mudança do clima, ter menos impacto ambiental, ter menos impacto social, isso é bom em termos de valores, né, sociais, né? Isso escapa um pouco à questão econômica, né? Vai trazer resiliência, vai trazer bem viver, saúde, né, para as diferentes populações. Então, a gente ter um ecossistema que seja equilibrado, saudável, né? Inclusive, faz parte da nossa Constituição essa afirmação, né, que todos nós temos direitos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável, né? Isso é uma condição da vida humana, né? Então, a gente acaba incorrendo a questões de que estar adaptado à mudança do clima é ter uma responsabilidade social, de fato, né? Então, isso escapa também em questões meramente econômicas, né? E passam por ser questões de valores e questões morais, né? Desse bom viver, desse bem viver em uma sociedade também mais adaptada à questão da mudança do clima e com menos impacto ambiental e social, né? Exato. A gente observa, né, que em relação às mudanças climáticas, tanto em relação à adaptação, quanto frear, né, impedir que esse aumento da temperatura seja ainda mais abrupto aí ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, a gente precisa de uma força, né, uma força de vontade muito grande de todas as ramificações da sociedade, e tanto governo quanto empresas. Marina, eu gostaria que você até comentasse como você vê o papel dessa liderança empresarial em relação a essa questão tanto da mitigação quanto à adaptação em relação às mudanças climáticas. Sem dúvida é um papel fundamental, né? Toda liderança tem esse papel especial na vocalização, né? Então, uma vez que a gente tem esse privilégio justamente de sermos muito bem informados pela ciência, né, climática e meteorológica sobre onde estamos. Então, uma vocalização sobre esse tom de urgência de enfrentamento à crise climática é parte fundamental, né, de toda a liderança, né? Fora a vocalização, tudo que isso remete, né? Então, como essa consciência de que enfrentar a crise climática é prioridade em determinado negócio, em determinado setor, né? Na minha opinião, deveriam ser em todos, né? Mas como, uma vez vocalizada essa consciência a respeito da urgência, né? Como a gente pode, a partir das lideranças, né? Como as lideranças podem instruir as suas equipes, seus negócios, justamente, nessa construção de modelos que façam essa mensuração de maneira adequada, né? Então, a gente já fez o autodiagnóstico, a gente já fez essas primeiras construções, essas tentativas e erros, né, que passam pela criatividade, e aí a gente passa a acompanhar periodicamente, né, longitudinalmente, esse avanço da responsabilidade empresarial em termos ambientais e sociais, né? Então,
É isso, né? O papel da liderança é muito excepcional por conta disso, né? Porque ele vai dar o tom do enfrentamento à mudança do clima, né? Então, se a gente tem uma liderança engajada, a gente sabe que isso, por exemplo, vai ser cascateado nas demais áreas de determinado negócio, e se, né, eventualmente, isso nunca vai deixar de acontecer, né? Como cada empresa também se comporta em relação às suas pares. Então, sejam empresas que sejam, né, enfim, empresas, né, que compitam entre si ou empresas que se somem, né? Então, se a gente tem uma liderança de uma empresa engajada, com certeza o entorno dela vai estar sendo influenciado por esse tom. Então, não necessariamente precisam ser grandes empresas de altos níveis dessa cadeia de valor, né? Toda empresa tem a sua rede de colaboradores, né? Não só do próprio negócio, mas de outras empresas que mantêm relacionamento. Então é isso, né? Eu acho que o papel da liderança é um papel de inspiração, de dar esse tom, né? Fora que tudo isso, né, que a gente estava comentando da hora da ação, né, precisa ser pautado de uma maneira muito efetiva pela liderança empresarial, né? Fora que, enfim, eu acho que todos esses assuntos vão se cruzando, né? Eles são transversais, né? Eles são interseccionados. Então, por exemplo, né, uma liderança engajada, ela vai começar a pautar do poder público maior celeridade na aplicação dessa regulamentação, né? Porque ela vai querer ser reconhecida pelas suas boas práticas, né? E aí, ao querer ser reconhecida pelas boas práticas, ela vai influenciar que outras empresas do seu setor e de outros setores também, né, possam ser cobradas quanto à sua responsabilidade, né? Então, acho que essa vocalização acaba por extrapolar um pouco a ordem de uma empresa só, né? Acaba sendo um efeito em cadeia, justamente, né? Tanto para os demais negócios envolvidos naquele determinado setor, quanto para o setor público em pautar essa celeridade de regulação, né? Enfim, eu acho que esse é um pouco o papel das lideranças. E isso é importante também, Mariana, que vai enraizando no funcionário, né? Exatamente, a pessoa hoje, a gente vê que a empresa que a gente trabalha está preocupada com isso, com as boas práticas, né? Ser sustentáveis, acho que até a gente, o ser humano é assim, né? A gente faz muito por copiar, por ver o outro, né? Imagina se a gente vê a empresa mesmo preocupada com isso, a gente no nosso dia a dia começa a implementar de forma mais forte isso, né? E até um passo para as empresas conseguirem engajar os seus funcionários e colaboradores na promoção da sustentabilidade, né? Exato, exato. Eu acho que é isso, né? Uma pessoa engajada influencia diferentes outras pessoas, né? Ainda mais uma liderança, que é uma pessoa que é admirada, que tem todo um poder de decisão. Então, é excepcional que a gente primeiro chegue, não primeiro, né? Eu acho que as coisas são feitas de maneira simultânea, né? Que a gente chegue também nas lideranças e que chegue também nas diferentes áreas que compõem uma empresa, né? Então, é muito importante que uma empresa, uma vez, né, engajada e preocupada com o seu impacto, com o papel que exerce sobre sua responsabilidade, né, comece a construir programas de conscientização, né, tanto justamente, né, que tragam essa adaptação do negócio a determinado efeito da mudança do clima ou a mitigar determinado impacto, ou quanto, né, as pessoas físicas que compõem aquela empresa. Então, as pessoas físicas, na verdade, são as pessoas jurídicas, né, que a gente tende a separar isso, mas as pessoas precisam ser conscientes, precisam estar dentro dessa discussão, né, por dentro dessa urgência de enfrentamento à crise climática, por dentro nos modos de se conduzir isso. Então, programas de conscientização e de desenvolvimento dessas boas práticas a nível da pessoa física, né, são muito importantes, né? Por exemplo, né, nas nossas casas a gente sabe essa questão da gestão da água, dos resíduos, enfim, né, nossas escolhas de consumo, que tipo de consumo eu vou escolher, qual tipo de comida que eu vou escolher, qual tipo de alimento eu não vou comprar para desincentivar determinadas práticas que eu sou contrário, né? Eu acho que a gente também vive num momento da história, né, muito interessante, que é a questão do uso das redes sociais, né? Claro que eles estão em todos os espectros, né? Pode ser tanto para o mal quanto para o bem, mas a questão é que a gente tem uma questão de comunicação muito mais acelerada. Então, que, por exemplo, essas cobranças quanto às boas práticas acabam sendo vocalizadas pelas pessoas físicas, né? A gente vê todos os anos, por exemplo, né, o aumento no percentual de pessoas que são vegetarianas ou veganas, né? Ou seja, que escolhem todos os dias, né, como consumir, e isso de fato é uma escolha responsável, né, no sentido de você sabe que ao direcionar o dinheiro que você tem, você está incentivando ou desincentivando determinadas práticas. Então, por exemplo, né, eu acho que o uso das redes sociais, essa pressão da sociedade
por boas práticas, acaba por incentivar com que as empresas também tenham que dar esclarecimentos sobre as suas condições, né? E que precisam também rever o jeito que elas conduzem os negócios para que convençam determinados nichos de consumidores que estão cada vez mais atentos a essas questões, né? Então, eu diria que é um ciclo, né? Essas coisas são incentivadas por todo mundo, né? Então, um consumidor consciente do impacto da sua escolha vai exigir boas práticas do setor privado, engajado, vai exigir regulação por parte do poder público, ou vice-versa, né? O poder público pode também começar a pautar questões que acelerem justamente essa tomada de consciência e essa construção de boas práticas, né? Só para dar um exemplo, né, a gente tem acompanhado muito a questão do sistema tributário, como eu comentei, né? Então, isso seria uma forma, por exemplo, né, do setor público, né, do poder público, pautar essa definição sobre quais seriam os melhores caminhos a seguir, né? Poluidor-pagador, quem é sustentável tem isenção fiscal, produtos que sejam maléficos à saúde também vão ser maior taxados, ao contrário dos produtos orgânicos, que é o que a gente vê hoje em dia. Os produtos orgânicos são de muito mais difícil acesso por serem muito taxados, a certificação custa caro. Então, como a gente vai também construir mecanismos financeiros que favoreçam esse tipo de atividade, né? E, no final das contas, vão favorecer o consumidor, né? A pessoa física, que vai ter maior clareza sobre o tipo de coisa que consome, né? Enfim, vai ter maior clareza sobre as suas escolhas, para onde vai esse recurso tributário, né? Enfim. Então, só para trazer aqui também um pouco da visão da pessoa física e do consumidor em tudo isso, né? Bacana. A gente vê que todo indivíduo, né, e a ação de cada um no final importa, né, e somam aí para a gente conseguir, enfim, contribuir com a natureza, mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, toda a ação ela é realmente importante. Não sei se o Guilherme tem mais alguma consideração. Não, doutor, tudo perfeito. Acho que a gente conseguiu formular uma discussão extremamente interessante sobre esse assunto, né? O assunto está muito em alta. Acho que todos se preocupam de uma maneira muito geral com a mudança climática. A gente já está vendo ela de uma maneira mais frequente no dia a dia da gente, né? E foi muito legal. Agradeço a Marina por ter aceitado participar com a gente, conversar com a gente. Um prazer, gente. Contem comigo sempre. É um prazer estar, né, debatendo isso, avançando na nossa discussão. A gente entende que o diálogo é parte essencial nisso, e justamente alcançar públicos diversos, né? Como a gente comentou, né? Essa parte de tomada de consciência é fundamental para a gente endereçar a questão da mudança do clima. Então, agradeço muitíssimo. Desculpa se eu me excedi aqui na empolgação, falei um monte, mas é um prazer estar com vocês. Não, imagina. É sempre bom aprender também, né? E o pessoal de casa que vai assistir o nosso webinar também. Vou ficar muito contente com essa discussão. Eu aproveito e reforço o nosso agradecimento aqui em nome de todo a Climatempo, a você, Marina, e também ao Instituto Etos. E também gostaria de agradecer a quem vai nos assistir, né, esse webinar. E fiquem atentos aí, principalmente às nossas redes sociais, na nossa página do Clima do Futuro no Instagram. E até logo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.